paz do Senhor a todos. O pastor Maurício Faria, mais uma vez, trazendo mais um vídeo. Hoje, trazendo um vídeo para refutar uma mensagem que foi falada por um pastor da Igreja da Unicidade, onde ele citou João 14, 8 e 9, que diz assim: Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Ele usou esse versículo para estar falando e dizendo que Jesus é Deus. Mas, primeiramente, para nós refutarmos isso, que é um erro de interpretação que ele cometeu nestes versículos. Primeiro, toda vez que nós falamos e interpretamos algo da Bíblia, diz a teologia que nós não podemos pegar o versículo fora do contexto aonde ele foi dito. Então, o que nós temos que entender com isso? Que esse versículo ele foi dito dentro de um contexto, dentro de uma passagem de algo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Lá no verso de número 1, no próprio capítulo de número 14, Jesus diz assim, na parte B, ele fala assim, creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus só aqui, eu poderia até parar esse vídeo. Não precisava nem explicar mais nada, você já entendeu o que eu estou dizendo. Se Jesus falou assim, ó, creiam em mim e creiam em Deus. Só aqui Jesus, nas próprias palavras de Jesus, ele colocou duas pessoas, ó, creio em mim e creio em Deus. Porque se Deus e Jesus fossem a mesma pessoa, ele não precisava dizer creio em mim, creio em Deus. Não, creio em Deus. Porque se é uma só. Mas eu vou adiante para que seja didático esse vídeo, rápido, né? Mas só aqui já teria sido refutado tudo isso, né? No verso de número 28, no mesmo capítulo, ele diz assim, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui essa palavra está destruindo tanto a unicidade quanto a trindade. Veja bem o que Jesus disse. Ele falou, vocês ficariam contentes porque vou para o Pai. Ele está dizendo, eu vou para Deus de novo. Eu vou subir aos céus e vou voltar para Deus, pois o Pai é maior do que eu. Quer dizer, na primeira parte, ele acaba com a unicidade, onde ele diz que eu vou para o Pai, quer dizer, eu vou para Deus, para outra pessoa, para outro lugar, eu vou para junto de Deus. Se ele vai para junto de Deus, como é que ele pode ir para junto dele mesmo? Aqui ele não separou, ele não juntou as duas. Ele não falou, simplesmente se ele fosse Deus, ele diria, ó, eu vou voltar para o meu lugar. Pronto. Ele diria, eu vou voltar para o meu lugar. Mas ele não, ele falou, eu vou voltar para Deus, porque Deus é maior do que eu. Destrói a trindade também, dizendo que a pessoa dele, Jesus, é menor do que Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe, se você quiser entrar nesse detalhe, veja os vídeos, a farsa da trindade, que aparece aí agora. Então, nesses vídeos eu estou explicando isso, não é o meu objetivo agora isso, mas simplesmente dessa passagem onde se entende que ele é Deus, né? Então eu vou continuar aqui, né? No 31 ele fala assim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Olha só, Jesus falou que ama ao Pai, quer dizer, ama a outra pessoa. Não tem uma pessoa, tem duas pessoas aí. São duas pessoas, Jesus e Deus. Como é que ele vai dizer, eu amo o Pai? Ele falou aqui, ó, porque todo mundo sabe que eu amo o Pai e que faço a vontade do meu Pai.
É isso que ele está dizendo. Algumas pessoas na unicidade dizem que pai não é nome. Realmente, isso é um erro da Bíblia. Nossa, o pai não é nome, Deus. Deus não é nome. O nome dele é o Eterno. É o tetragrama, que está lá no Antigo Testamento, que significa, que se traduz como Eterno. Esse é o nome de Deus. Então Deus tem nome, sim. Deus não é uma figura sem nome. Deus tem nome. Pai não é nome, mas Deus é nome. O Eterno é nome. E ele fala assim que faz a vontade do meu Pai. Então ele estava dizendo que ele faz a vontade do Pai dele. No 15 e no 16, ele fala mais assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai. Olha, veja bem agora aqui. Jesus fala assim, eu pedirei ao meu Pai. Mas ele não é o Pai? Se ele é o Pai, como é que ele vai pedir para ele mesmo? Não tem como. É incongruente, não tem a mínima lógica isso. É completamente ilógico. Me desculpe os irmãos da unicidade, mas isso é completamente ilógico. E passagens como essas existem centenas na Bíblia. Centenas de passagens. E as pessoas da unicidade ficam apegados a versículos isolados fora do contexto. E aqui ele diz mais. No 16, ele fala: eu pedirei ao meu Pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, mas como a gente pode refutar, Já estaria refutado com isso, mas vamos lá. Vamos pegar certinho aqui no verso 8 e 9, e vamos refutar aqui no 21, está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Veja bem, olha só aqui. Quem tem os meus mandamentos, aquele que me ama será amado por meu Pai. Não tem outro entendimento aqui nesse texto. Quem me ama também será amado por meu Pai. É outra pessoa. Quem me ama será amado por meu Pai. É outra pessoa. Não tem uma pessoa só aqui. Não existe uma pessoa só aqui. E ele fala assim: eu também o amarei e me revelarei a ele. Quer dizer, revelará como o quê? Como filho de Deus. Que muitos não acreditavam que ele era o filho de Deus. Então, se a gente pegar, de novo, o verso 16, que ele fala: eu pedirei ao meu Pai e eles lhe darão um novo para estar com vocês, um novo conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E no 10 ele diz assim: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ele está dizendo que as palavras que ele diz não são dele, que ele não é o autor dessas palavras, mas que Deus é o autor, o Deus que vive nele e que vive em nós também. É esse mesmo Deus que vive nele e vive em nós. É esse Deus, é o Deus de Jesus. E aí Jesus, para tentar explicar para o que ele estava querendo dizer com isso, o que ele falou? Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai e vocês em mim e eu em vocês. Aqui explica tudo. Aqui Jesus diz, eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Como dizendo o quê? Aquilo que o meu Pai tem, eu tenho, e vocês têm também, porque vocês são filhos de Deus, como diz lá em Salmos, que nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está escrito aqui. E aí no 6 e no 7, Aí no 6 e no 7 respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Ele estava dizendo isso por quê? Porque ele falou assim: olha, vocês não conhecem a Deus. Não tem como vocês conhecerem a Deus se não for através de mim, através do meu exemplo. Por isso Jesus veio.
Jesus veio para isso, para dar o exemplo e mostrar, olha, eu vim enviado por meu Pai. Não está escrito lá que Deus deu seu Filho unigênito para aquele que todo crê, para todo aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, o Filho unigênito. O que significa unigênito? O único feito daquela forma. Então aí eu creio que não há dúvidas nenhuma que o pastor William se enganou redondamente, pegando um versículo apenas, sendo enganado por pastores enganadores que estão deturpando o evangelho de Jesus Cristo, deturpando a palavra de Deus e enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Porque eles estão falando, não tem nada a ver. Jesus nunca disse que ele era Deus. Nunca disse. Jesus nunca disse que era Deus. Ele disse que você quer ver Deus? Olha para mim. Jesus não foi o único homem perfeito que teve na terra? Então, Deus é perfeito. Por isso que ele estava dizendo, ó, olhem para mim. Se vocês olhassem para mim, porque mais aqui abaixo ele fala que todos nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais do que ele fez. Está escrito aqui, ó, digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que eu, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai. Ele diz que nós podemos fazer o que ele fez e coisas maiores que ele fez. Quer dizer, então nós podemos ser maior que Deus? Eu acho que não precisa mais ser falado mais nada. É um engano. É mais uma vez, mais um texto enganoso da unicidade que vem deturpando a palavra do Senhor e que vem trazendo ensinos que não condizem com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Mas nós temos a certeza que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo vai estar sendo pregado hoje, vai se espalhar pelos 4 cantos do mundo e todos irão ter que se render ao Deus único e poderoso e crer no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. É aquilo que Deus deixou manifestado, que Jesus disse que ia manifestar, o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus. É isso que nós cremos, é isso que está escrito aqui nesse capítulo, não há dúvida nenhuma, eu acho que não sobrou dúvida nenhuma. E então, para ver o engano que esse pastor cometeu ao citar um versículo completamente deslocado do contexto que Jesus estava falando. Eu disse todas as citações do capítulo de número 14, onde Jesus estava explicando exatamente, ele estava ensinando os seus discípulos, dizendo que ele é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para a Deus. Diz lá que Jesus é o nosso advogado fiel, o único que pode interceder por nós junto ao Pai. Se Jesus é o único que pode interceder nós junto ao Pai, não tem uma pessoa só, e tem 2. Eu não posso interceder para mim mesmo, pedir para que interceder por mim e eu mesmo fazer. É impossível isso. Então Jesus é o único que intercede por nós junto ao Pai. Esse engano aqui de pegar esse versículo 8 e 9 e dizer que ele estava falando que ele era Deus. Ele não falou que era Deus em momento algum aqui nesse versículo 8 e 9. Basta você ler o capítulo 14 inteiro. Leia o capítulo 14 inteiro e tire suas conclusões. Em nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.